imagem abre escura. A câmara move-se lentamente, seguindo uma estrada de terra batida que se estende por entre árvores retorcidas e esqueléticas. A névoa rasteja espessa e fria, apagando a luz do crepúsculo. O caminho é longo e sinuoso, uma serpente de terra que parece não ter fim. O som do vento sussurra, quase como um lamento, enquanto a câmara passa por cruzes de madeira, caindo de lado, e pedras gravadas com nomes ilegíveis, cobertas de musgo e esquecimento. A morte paira no ar, o cheiro de terra molhada e a aura de algo antigo e corrupto. Aos poucos, a forma do castelo surge à distância. Não é majestoso, mas sim monstruoso. As suas torres de pedra lascada parecem dentes afiados contra o céu cinzento. A luz da lua, fraca e doentia, mal consegue iluminar as janelas negras, vazias como olhos sem alma. A música, uma melodia dissonante e lenta, cresce, ecoando a arquitetura medonha do lugar. Uma porta de carvalho, pesada e cravejada de ferro, range ao vento, abrindo-se para revelar uma escuridão total no seu interior. A câmara continua a avançar inexorável, em direção a essa boca obscura, enquanto o murmúrio do vento se transforma num coro de sussurros inaudíveis. A visão termina na soleira, na transição da trilha para o vazio de dentro do castelo. A história local diz que o Castelo Vaelor não foi construído por um nobre, mas por um homem solitário e recluso chamado Lord Sylvanus Vaelor, um alquimista brilhante e amargurado, que acreditava ter descoberto o segredo da imortalidade. No entanto, o seu segredo tinha um custo terrível. Os seus experimentos exigiam uma energia vital, que ele primeiro extraiu das florestas circundantes, secando a vida das árvores e tornando a paisagem estéril. Com o tempo, ele precisou de mais. Os contos sussurram sobre viajantes perdidos, caçadores que desapareceram, e até mesmo os animais da floresta que fugiam do castelo, deixando para trás apenas o eco do medo. Sylvanus trancou-se dentro dos muros, consumido pela sua própria pesquisa e pelo medo de falhar, e a sua busca por vida tornou-se a fonte de uma morte lenta e implacável, que irradiava de dentro do castelo. O inquilino sombrio Lord Sylvanus nunca alcançou a imortalidade que tanto desejava. Mas o castelo, sim. O Castelo Vaelor tornou-se uma entidade viva, alimentada pela energia vital que Sylvanus roubou. O seu espírito, fragmentado pela loucura e pela ambição, tornou-se o custódio, uma manifestação da própria escuridão do castelo. O custódio não é um fantasma nem um corpo. Ele é a própria sombra. Desliza pelas paredes, emerge da névoa e esconde-se no limiar de portas escuras. A sua forma é um eco do homem que foi, uma silhueta alta e sinuosa com dedos finos e garras, que às vezes sussurra palavras de promessas vazias. Ele atrai os incautos com a ilusão de um refúgio e, uma vez que entram, eles tornam-se parte da sua coleção de memórias e de dor. Cada nova vida roubada fortalecendo o seu domínio sobre o castelo. O custódio é um guardião do nada, um prisioneiro da sua própria criação e o eterno hospedeiro da morte. Com um esforço final, a porta de carvalho do Castelo Vaelor cede, abrindo-se com um gemido profundo e doloroso que parece sair do próprio coração da pedra. Em vez da promessa de um abrigo ou de uma luz, a visão é de uma escuridão total. O ar lá dentro é mais frio do que o vento lá fora, com um cheiro a mofo, a decadência e algo mais. Algo que se descompôs há muito tempo, mas que ainda pulsa na escuridão. O eco do baque da porta ao fechar-se atrás de si é ensurdecedor e final. A silhueta do portal, a única coisa que lembrava o mundo exterior, desaparece, engolida pela escuridão. O silêncio que se segue é mais pesado do que qualquer ruído, um vazio que parece ter a sua própria presença. De repente, a escuridão move-se. Não um movimento rápido, mas um deslizamento lento e sinuoso. É uma sombra que se alonga e se retorce, desprendendo-se da parede de pedra. Não tem um rosto, apenas o contorno alongado de um homem, alto e esguio, e os seus braços terminam em formas finas e pontiagudas. É o custódio, uma parte do próprio castelo. Uma voz, um mero sussurro seco e áspero, que ecoa na sua mente, não nos seus ouvidos, quebra o silêncio. Bem-vindo, sussurra a voz. Sabia que viria, todos vêm. A sua vitalidade tem um cheiro, delicioso. A sombra desliza para a frente, e no ar gelado, o protagonista sente o calor da sua própria vida a ser sugado, deixando-o fraco e tonto. Não há para onde fugir. A única saída é agora uma parede de escuridão viva e faminta. Com um grito de raiva e desespero, ele atinge a forma negra. O som não é o de um impacto, mas um silvo, como o do ar a ser cortado. A madeira atravessa a figura do custódio, passando sem resistência. A sombra nem sequer se retrai.
Pelo contrário, estende-se, as suas mãos finas e escuras a tocá-lo. O frio do vazio a invadir o seu corpo e mente. A voz interior regressa, agora com um tom de escárnio. Não se pode lutar contra o lugar, sussurra o custódio. Eu não sou um corpo, sou o eco do desespero, o ar que se respira nessas paredes. Quanto mais medo sente, mais forte me torno. A sua força apenas se irá juntar à minha, como todos os outros. O protagonista olha para o chão. A escuridão rastejante não é apenas a sombra do custódio, é o próprio chão a escurecer. As paredes movem-se, os pilares distorcem-se. O castelo não é um local, é um ser. O custódio é o seu coração, o seu pulso. E o seu pulso é a sua própria vida a ser roubada, gota a gota. O desespero, o medo e o pavor esmagam-no. A sua mente é inundada com a dor de todas as almas que entraram, todas as vidas que foram perdidas. Os gritos silenciosos e antigos parecem ecoar nos seus ossos. Página 4. A faísca da memória. Os gritos de dor e desespero de todos os que foram consumidos enchem a sua mente. A dor é avassaladora, e o protagonista sente a sua vontade a esvair-se. Mas no meio do caos, ele agarra-se a algo. Não a uma memória de luta, mas a uma memória de paz. Deita-se no chão, fechando os olhos e ignora os sussurros. A sua mente recusa-se a afundar no desespero. Em vez disso, ele encontra uma imagem. A luz quente do sol a atravessar a sua janela, o cheiro de pão fresco e a risada de um ente querido. É apenas uma memória, pequena e insignificante, mas para o custódio é como veneno. Um lamento, diferente dos outros, ecoa no seu corpo. A sombra do custódio retrai-se ligeiramente. Não pode consumir a felicidade. Não pode alimentar-se de uma coisa que não tem medo ou arrependimento. Pare, sibila a voz na sua mente, mas a sua voz não tem poder. O protagonista agarra-se à sua memória, deixando-a crescer, a faísca tornando-se uma chama. Com um súbito momento de clareza, ele compreende. O custódio não é o castelo, mas a sua prisão. Silvanus aprisionou a sua própria alma no lugar, mas a sua loucura tinha deixado uma rachadura. A energia vital, a vida que ele roubou, deve ter uma fonte, um ponto de convergência, um núcleo. Talvez o coração do castelo não esteja na escuridão, mas na luz que ele tenta extinguir. A dor diminui por um momento, dando-lhe uma oportunidade. Ele abre os olhos e a escuridão não é mais total. A sua mente foca-se na luz que brilha fracamente no centro da sala. Não é uma luz real. É um portal que leva a outro lugar, um local que o custódio não consegue alcançar. Ele sabe que a luta não é com força, mas com o coração. E ele tem de correr.